Voltamos! Estamos de volta então hoje com Provérbios 10 de Salomão. Esse livro sagrado maravilhoso que nós estamos aprendendo desde o dia primeiro, cada dia um capítulo. E hoje nós vamos aprender sobre o capítulo 10 de Provérbios. Provérbios de Salomão. Salomão, que foi o homem mais sábio, né? Que a gente já vem falando aqui sobre esse livro, que tem 31 capítulos, um capítulo por dia. Se nós lermos um capítulo por dia do Provérbios, com certeza nós vamos adquirir a sabedoria que Deus deu a Salomão. E é isso que nós estamos buscando hoje nessa nossa maratona de provérbios. E vamos até o fim do mês aprender os 31 provérbios, falar junto, entender junto aqui o que significa cada provérbio e como que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, que é o mais importante, né? Porque hoje a clareza que Deus nos dá no livro sagrado dele, para a gente poder colocar em prática hoje na nossa vida. Então, a partir de Provérbios 10, eles são os códigos da sabedoria. O que significa? Eles são os drivers. Aqui, a partir desse capítulo aqui, Salomão ele nos ensina como driver, ou seja, coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, são coisas rápidas, são ensinamentos rápidos, que se nós aplicarmos no nosso dia, durante todos os dias, dia a dia, a gente vai adquirir tudo aquilo que a gente vem buscando desde o início, né, que é o que? Adquirir a sabedoria, para a gente poder viver com prosperidade, para a gente poder viver com alegria, com a paz, né, que excede todo o entendimento, essa paz maravilhosa que vem do Senhor. Então, para isso que nós estamos aqui, para aprender sobre Provérbios de Salomão. E hoje, nesse capítulo 10, ele marca uma série de comparações sobre o tolo e o sábio, o justo e o ímpio, né, que o ímpio na palavra quer dizer o mal. Então, ele acaba mostrando essas comparações, ou seja, ou você é sábio ou você é tolo, né? Isso eu já venho dizendo bastante tempo. No Provérbios 9, a gente falou sobre a insensatez, né? Sobre a diferença entre ser sábio e ser insensato. E o que você escolheria, o que você escolhe na sua vida hoje. E nesse Provérbios 10, eles são ensinamentos mais curtos, mais diretos e objetivos para a gente poder aprender diariamente como aplicar. Né, tipo como se fossem umas pílulas de sabedoria que Salomão nos ensina para a gente aplicar no dia a dia da nossa vida, tá? Então vamos começar aqui, ó. No versículo 1, do capítulo 10, diz assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve para nada, mas a honestidade te livra da morte. Aqui já tá bem claro, né? No versículo 2 diz: aquilo que se consegue com desonestidade não serve para nada. Ou seja, não adianta a gente conseguir a riqueza, adquirir tudo na nossa vida com desonestidade, enganando os outros, fazendo coisas que não agradam a Deus. Que isso só vai nos levar à morte. A gente falou muito sobre morte espiritual nos últimos capítulos também, né, que é a morte. O que é essa morte espiritual? A morte que nos afasta de Deus, ou seja, espiritualmente nós e Deus, né, que Deus quer ter um relacionamento com nós, e nós estamos aqui hoje para ter esse relacionamento com Ele. Ele nos criou para isso, e no momento que a gente nos afasta de Deus, que a gente faz coisas erradas, que a gente desagrada a Ele, a gente acaba morrendo espiritualmente. E o Espírito Santo acaba não agindo em nossa vida. Por quê? Porque Ele está em nós, mas Ele acaba adormecido aqui dentro. A gente morre espiritualmente e Deus não age na nossa vida. Então, no versículo 4 diz assim: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Esse versículo 4, ele está falando da terceira pessoa que Salomão fala no livro dele. A gente já falou que durante todo o livro ele vai falar de três pessoas: do sábio, do tolo e do preguiçoso, né? Em capítulos anteriores a gente falou sobre o preguiçoso também, e aqui diz: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Versículo 5. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Aqui ele complementa aquilo que nós aprendemos sobre a formiga. Vocês lembram? Que ele falava que a formiga, ela não precisa ter líder, ela não precisa ter ninguém para orientar. Ela sabe o que ela tem que fazer, trabalhar no tempo certo, colher no tempo certo, saber a hora certa de fazer as coisas, saber guardar dinheiro, saber guardar suprimentos para na hora da dificuldade que vão acontecer, que vai acontecer, você estar preparado. Então aqui ele fala também sobre isso. Versículo 6. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos.
8. Quem tem juízo aceita. Bom, vocês estão percebendo que, como eu falei inicialmente, são ensinamentos rápidos, né? Ele fala o quê? Se você é sábio, você vai fazer tal coisa. Se você é tolo, você vai fazer tal coisa. Então ele sempre diz, ó, a pessoa honesta anda com paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Então ele sempre fala do bem e do mal, do que é correto e do que não é correto, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Então aqui são coisas que você pode aplicar no seu dia a dia, são coisas rápidas, são drivers, né, que a gente chama, para te poder ir mudando a sua mentalidade e aprendendo aqui a adquirir esses conhecimentos para colocar em prática na sua vida. Então assim, ó, não deixe desde lá do primeiro capítulo que a gente aprendeu do Provérbios 1 até hoje e continuar tendo essa sequência de ensinamentos até o 31, que vai ajudar muito você em qualquer área que você esteja precisando. E é bem importante, depois que cada vez que a gente termina, você termina de olhar esse vídeo, você lê novamente todo o capítulo e entender o que faz diferença, o que faz sentido para você nesse capítulo. Então, é bem legal a gente aprender provérbios, porque tem coisas, às vezes, que a gente acha que não faz sentido, mas aí é que vai fazer todo sentido na nossa vida. Daqui a pouco é aquilo ali que é a chave que está faltando para a gente poder dar aquele salto que a gente tanto procura, que a gente tanto busca. Né? Alguma coisa que está aqui na palavra que você ainda não entendeu, que se você aplicar na sua vida, você vai fazer a diferença e você vai poder passar para o outro nível que você tanto espera na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim, em todas as áreas da sua vida. Versículo 8. Quem tem juízo aceita bons conselhos. Quem não tem, cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Aqui a gente falou muito sobre a pessoa que é sábia, né? Que ela gosta ela sabe receber críticas. E o que ela faz com essas críticas? Ela tenta melhorar. Né? As pessoas insensatas não, ela não gosta de críticas, ela não gosta de ser corrigida, ela não gosta de ouvir a verdade muitas vezes, e quem tem juízo, aí aqui diz, né, no versículo 8, quem tem juízo aceita os bons conselhos. Então se você é uma pessoa sábia, você vai aceitar os bons conselhos, você vai ouvir, você vai acatar e vai melhorar aonde você tem que melhorar, porque a gente sempre tem que melhorar em alguma coisa, e no momento que a gente é sábio, que a gente adquire a sabedoria, a gente aceita os bons conselhos. 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. 10. Quem escolhe a verdade causa problemas. Quem critica com franqueza trabalha pela paz. 11. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas a palavra dos maus esconde a sua violência. Esse versículo, ele fala muito sobre o que você fala. O poder que tem as suas palavras. As palavras dos bons são uma fonte de vida, são como fonte de vida. Os bons... As palavras dos bons, ele edifica as pessoas, ele edifica tudo com o que você fala. Os dos maus, eles escondem a violência, ou seja, ele causa coisas ruins, ele causa maldade. Então, esse versículo aqui, ele fala muito sobre o poder do que tu fala. O que você está profetizando na sua vida? São coisas boas? São coisas ruins? A palavra, ela tem o poder para a vida ou para a morte. Ela tem o poder de profetizar coisas boas ou coisas ruins. Tudo que você fala tem poder. Gente, grava isso. Presta atenção. Tudo que você fala tem poder, até uma coisa mínima que você fala tem poder. E tem um poder muito grande. Muito grande. Porque muita gente murmura, muita gente reclama, muita gente fala coisas que não são boas para si próprias, né? Desmerecendo a sua própria identidade, muitas vezes, dizendo que não é capaz, que não vale nada, que não presta para nada. E acaba acontecendo o quê? O seu cérebro acaba acreditando, você grava no seu coração isso. E isso acaba acontecendo na sua vida, você acaba sendo um fraco, você acaba sendo uma pessoa que não presta para nada. Por quê? Porque você está profetizando isso na sua vida. Então, cuide das suas palavras. Não profetize coisas ruins sobre você e sobre os outros. Você que é pai, você que é mãe, edifique o seu filho. Não fale coisas que podem prejudicar, que podem gravar na mente dele coisas ruins sobre ele. Mesmo que ele não faça o que você queira, o que você acha e pensa que é certo naquele momento, ensine, dê exemplo e fale palavras que edifiquem ele, que fortifiquem, que diga, ó filho, tu é forte, tu pode, tu é capaz. Não que ele é fraco, que não consegue, porque isso acaba entrando na mente, no subconsciente dele e isso pode prejudicar a vida toda dele. Às vezes tem coisas que nós não conseguimos hoje, nós não conseguimos virar a chave, ou nós não conseguimos destravar alguma coisa na nossa vida por palavras proferidas lá atrás, pelos nossos pais, por pessoas que falaram pra gente, ou até pela gente mesmo.
Então preste atenção nisso. Preste atenção que isso aqui, ó, isso aqui é muito forte. As palavras dos bons são fonte de vida. Mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Então, preste atenção no que você está falando hoje. Haja com sabedoria, tenha consciência do que você fala. Em todos os momentos. 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Então, aqui, nessa leitura de Provérbios 10, ele vai falar, e eu quero convidar você a ler de novo isso aqui, então ele vai falar tudo o que você deve fazer, o que você deve fugir. Ou seja, você quer ser uma pessoa sábia, faça tal coisa e não faça outra. Se você é uma pessoa que é ímpia, você não está sendo sábio. Então aqui mostra o que você tem que fazer para adquirir a sabedoria. Então preste atenção, observe. Nas minhas anotações aqui, eu coloquei um resumo sobre esse capítulo 10, que é maravilhoso também. Eu coloquei o justo prospera e o ímpio colhe as consequências do que ele faz. Então tudo que você faz hoje é uma semente que você planta. Se for para o bem, você vai colher coisas boas. Se for para o mal, você vai colher coisas más. E não tem, é a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Então o que você está plantando hoje? Porque amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. No versículo que a gente leu, 4, diz assim: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Que a gente falou sobre formiga. E também tem uma coisa bem importante a gente entender nesse versículo aqui, é sobre a diligência, ou seja, tudo o que você fizer, que você faça bem feito. O valor do trabalho diligente, ou seja, quem é preguiçoso empobrece, mas quem é esforçado prospera. Seja diligente em tudo que você fizer, não importa aonde você esteja, não importa como você esteja. Se você tem uma empresa, faça o melhor possível para sua empresa crescer, prosperar. Se você trabalha numa empresa, faça o melhor possível onde você está trabalhando. Não é para o seu chefe, para o dono da empresa, é para você, porque tudo que a gente faz com excelência, nós vamos colher frutos disso. Qualquer coisa que você faça, tanto no seu trabalho, na sua casa, faça bem feito. Porque Deus honra quem faz as coisas com amor, quem faz as coisas com diligência. Aqui eu até coloquei, quem é preguiçoso empobrece, mas quem é esforçado prospera. Seja esforçado em tudo que você for fazer, não faça as coisas meia boca. Que tem gente, né, que diz, eu vou fazer, pra que eu vou fazer aquilo ali, vou ficar enriquecendo o meu chefe, ou pra que eu vou fazer aquilo ali se nem é pra mim. Tudo que você for colocado para fazer, tudo que você for direcionado para te fazer, faça bem feito. E não é sobre o outro, é sobre você. É sobre como você vai poder colher lá na frente o que você está plantando hoje. É que nem a história de José. Eu acho que eu já falei sobre a história de José aqui, mas você deve conhecer se não conhece. Então olha na Bíblia. Sobre a história de José. A história de José, ela fala sobre como ele foi diligente em tudo que ele fez. E tudo que ele fez tão bem feito que ele virou governador do Egito. Quando ele foi vendido de escravo, que ele foi para a casa de Potifar, ele fez tão bem o trabalho dele que ele virou coordenador da casa de Potifar, ou seja, ele que mandava lá, ele que organizava tudo. Quando ele saiu da casa de Potifar, que ele foi preso, lá na cadeia, ele fez o seu melhor. E ele fez o seu melhor, ele estava, aonde ele estava, ele fazia o seu melhor, não importava as condições, ele sempre fez o seu melhor. O que aconteceu? Ele virou governador do Egito. Então, tudo que a gente fizer, tem que fazer com diligência. Tudo. Aqui eu coloquei o poder das palavras. A boca do justo traz vida, mas a do ímpio traz destruição, que foi o que eu acabei de falar sobre as palavras do bom são fonte de vida. Ou seja, fale, profetize coisas boas. Não fale coisas más sobre tu, sobre os outros. Nunca. A palavra tem um poder. Se vocês soubessem o poder que tem a sua palavra, já ia assim, ó, mudar totalmente a visão de tudo de vocês. Se vocês soubessem o quanto a palavra é poderosa, vocês jamais falariam qualquer coisa que não fosse boa para a vida de vocês. Vocês estão entendendo isso? Se você entender hoje só isso, você já vai dar um salto gigantesco na sua vida. De começar a falar só coisas boas. A integridade protege, a integridade seja íntegro. A integridade protege do mal, protege das coisas ruins. Porque Deus vê todas as coisas. Deus honra quem é íntegro. Deus ajuda, Deus prospera quem é íntegro.
O temor ao Senhor prolonga a vida. Isso a gente já vem falando várias vezes sobre temer ao Senhor, sobre fazer o que tem que ser feito, sobre viver uma vida temente a Deus, não fazer coisas que Deus não aprova. O temor a Deus vai prolongar a tua vida, vai te trazer prosperidade, vai te trazer amor, vai te trazer tudo que você procura. Aqui eu até coloquei, foi o que eu comentei antes, quando se fala de diligência, fazer sempre o melhor, independente de onde você está, com quem, de pequenas ações geram grandes resultados. Essa frase é muito legal, pequenas ações geram grandes resultados. E como que eu posso aplicar Provérbios 10 hoje, na minha vida, na sua vida? Como que eu posso aplicar? Cuide das suas palavras. Evite qualquer tipo de reclamação constante, murmuração, tudo que venha, palavras negativas sobre a sua situação. Troque a reclamação por gratidão. Ao invés de você reclamar, agradeça, mesmo que você não tenha, mesmo que você não esteja onde você quer estar hoje, mas agradeça. A gratidão tem um poder muito grande na nossa vida. Agradeça. Troque o medo por fé. Se você tem medo de tomar alguma decisão, ore, peça direcionamento de Deus, mas tenha fé que vai dar certo. Troca o medo por fé. A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para você ter fé, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que entender, saber quem é Deus, para você ter fé que as coisas vão dar certo, que tudo que você for direcionado pela palavra vai acontecer. Porque você vai ter certeza de quem te guarda. Você vai ter certeza de quem está contigo, que não vai te desamparar nunca. Seja diligente mesmo cansado. O Provérbios 10 fala muito sobre a diligência, né? Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando eu estiver cansado, fazer o que tem que ser feito, não desanimar, fazer tudo com excelência. Organize a sua rotina. Você que tem empresa, você que trabalha como CLT, acorde mais cedo, organize sua rotina. Não deixa tudo bagunçado. Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de desorganização, ele é um Deus de organização. Ele é um Deus que ele preza a organização. Organize sua rotina. Evite procrastinar em decisões importantes e também pequenas decisões. Até sobre a procrastinação eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar para vocês aqui no canal que fala muito sobre isso. Procrastinar é uma das coisas que acaba atrapalhando a nossa vida. Nós temos que ter constância nas coisas. É constância, não é vontade, é constância, porque muitas vezes a gente não tem vontade de fazer nada, muitas vezes a gente não tem vontade de ir trabalhar, de sair da cama, de ir treinar, de fazer qualquer coisa. Mas não é a vontade, é a constância, é saber que tem que ser feito, é a disciplina. Não procrastine, tenha disciplina. A pessoa que tem disciplina, ela vai longe, a que não tem disciplina, ela não sai do lugar, ela começa uma coisa, ela não termina. Ela inicia um projeto, ela não vai para frente. Por quê? Porque acontecem circunstâncias que fazem com que a gente queira parar no meio do caminho. Mas não deixe isso acontecer, tenha constância. Faça as coisas mesmo sem vontade. Priorize a integridade acima do lucro. Nunca negocie, nunca, jamais negocie nenhum valor seu por dinheiro. Jamais, porque no momento que tu negociou algum valor teu por dinheiro, lá na frente tu vai perder. E se você priorizar a tua integridade, Deus vai te honrar com mais. Tá aqui na palavra. Seja íntegro em tudo que você fizer. E Deus vai te honrar. Confie que Deus cuida do justo. Confie, tenha fé que Ele cuida de quem é justo e honesto. Você não precisa ser justo e honesto para mostrar para ninguém. Você tem que ser justo e honesto porque você tem que ter essa capacidade, você tem que ter esse caráter, que é o caráter de Cristo. Independente de qualquer coisa, não é para mostrar para os outros, é para mostrar para si mesmo e para Deus. Deus cuida de quem é justo. Confia, porque Deus, Ele cuida. Você pode descansar nas suas decisões. Se você foi direcionado por Deus, se você está tomando uma decisão direcionada por Deus, descansa, que Ele vai resolver. Você não precisa agir por desespero, por pressa. Tem um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que a gente faz com pressa não sai bem feito. A gente tem que fazer as coisas, agir com sabedoria, não com pressa. Deus vê a sua fidelidade. Ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo. Ele vê tudo. Então não pense que o que você for fazer de bom, que o que você for fazer de bom para ti, para as pessoas, vai passar em branco para Deus. Ele enxerga tudo e Ele vai te honrar. Ele não deixa passar em branco. Ele honra. Quem vive em princípios, quem vive para
edificar as pessoas, quem vive dirigente no seu trabalho, quem vive fazendo as coisas que tem que ser feita. Ele honra, ele vê a sua fidelidade. Escolha sabedoria nas decisões, em tudo que você vai decidir, escolha ter sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte sempre, essa decisão ela veio do meu medo ou da minha fé? Eu estou tomando essa decisão porque eu estou com medo ou porque eu tenho fé? Estou agindo com a sabedoria ou com a emoção? Lembra que eu falei no capítulo anterior sobre a emoção, sobre a reação, sobre a gente reagir sobre alguma emoção? A gente não agir com emoção, para a gente agir com sabedoria, que muitas vezes a gente age na emoção e acaba fazendo coisas que não devem ser feitas, tomando decisões que podem reverberar para uma vida toda, que não vai fazer bem para ti. Então haja com sabedoria, não com emoção. Se pergunte, antes de tomar decisões importantes, tu já orou, já buscou conselho de Deus, já buscou uma direção de Deus? Orai, buscai a Deus todos os momentos, porque só assim, é só dessa forma que você vai tomar a decisão correta. É só dessa forma que você vai tomar a decisão certa. E a reflexão que fica para hoje, desse capítulo 10. Ele nos ensina que a prosperidade, ele nos ensina que a segurança, eles estão ligados a decisões que nós tomamos hoje, todos os dias. A decisão de ser dirigente no que a gente faz, a decisão de não falar coisas negativas, de não falar palavras que não edifiquem, a decisão de ser íntegro, de ser honesto, a decisão de não passar as pessoas para trás, de não querer ganhar em cima dos outros. Todas as decisões que nós tomamos todos os dias nos torna ou mais sábio ou mais tolo. E você está aqui porque você quer a sabedoria. Então, todos os dias você vai ter essa escolha. Então, a reflexão de hoje vai dizer, você escolhe falar vida, coisas boas, trabalhar com propósito na sua vida, permanecer íntegro, confiar em Deus. Eu tenho um convite para você. Não deixe de olhar esses vídeos, seja diligente a partir de agora. Se você está aqui, não deixe de olhar o capítulo 1, 2 e 3, coloque, não procrastine, olhe até o 31, comece agora. Não se perca no meio do caminho, não deixe de fazer as coisas no meio do caminho. Faça, haja, tenha conhecimento, que é o que você está adquirindo, o discernimento, o que cabe na sua vida hoje, e coloque em prática para você adquirir a sabedoria. Lembra que eu falei? Conhecimento, discernimento e a prática, isso é a sabedoria. Você está aprendendo todos os dias um pouquinho de como se sabe. E como você age na sua vida todos os dias. E todos os dias vão acontecer situações que vão fazer com que a gente escolha ser sábio ou ser tolo. A decisão é sua. Então decida ser sábio para ter uma vida próspera, com abundância, com felicidade, alegria, paz que vem do Senhor. Se você olhou até aqui, eu quero te pedir para você curtir, para você compartilhar, para você comentar. E se esses vídeos estão edificando a sua vida também, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que você ama, para edificar a vida dessa pessoa também. E o nosso próximo encontro é para capítulo 11, e também vai ser maravilhoso, vai ser edificante. Eu espero você aqui. Deus abençoe.